e crendo que o Senhor está conosco, crendo na misericórdia do Senhor, crendo na benignidade e no amor do Senhor nosso Deus. É uma sexta tão bonita, né? E a gente tem a felicidade de juntos poder compartilhar a palavra do Senhor. Eu convido os irmãos, vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por esse momento tão bom na casa dele, né? Senhor Jesus, muito obrigado pela alegria que nós temos de estar em tua presença. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado pela tua vida em nossa vida. Nós te louvamos pelos irmãos que aqui já se encontram e louvamos o teu nome por aqueles que hão de chegar, ó Deus. Traz na tua paz, livrando-os de todo mal, guardando-os na tua presença. A nós, Senhor, dá-nos uma noite de estudos bíblicos da tua palavra, profícua, ó Deus, e fala exatamente aquilo que o nosso coração precisa receber de ti, ó Pai. Muito obrigado por esse momento tão bom e te louvamos, ó Deus, te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos, louvado é o nome do Senhor. Nós agradecemos a Deus pela alegria de estarmos na casa dele, servindo a ele, não é? Nós estamos estudando sobre aquele período histórico muito importante que se situa exatamente entre o final da monarquia e o início ali do período pós-exílio. Então, estamos estudando o exílio, mais diretamente chamado exílio babilônico, né? Exílio babilônico. Estavam uma vez me perguntando por que a Bíblia não trata do exílio assírio, né? O que aconteceu com as 10 tribos quando estiveram ali na Síria? Irmãos, porque a Bíblia ela está voltada para Jesus Cristo. E, obviamente, Jesus, ele, como vem da tribo de Judá, o Senhor usou grandes profetas para avisar as 10 tribos do norte. Vai acontecer, não brinquem, porque vai acontecer. E aí, o que aconteceu? Infelizmente, as 10 tribos não ouviram. Agora, porque depois que em 722, ao cair para a Síria, todo o reino de Israel, ou seja, o reino norte, porque nada se fala? Por uma razão simples. Jesus, como veio da tribo de Judá, a palavra do Senhor passa agora a se desenvolver e se voltar muito mais à tribo da qual Jesus viria, né? E, obviamente, existe ainda um problema muito sério que estudaremos mais à frente, que é a questão do surgimento dos samaritanos. Então, os samaritanos, eles promoveram, infelizmente, uma perda cultural tão grande em todo Israel Norte, que basicamente tudo que existia sobre Deus e sua palavra sobreviveu no Israel Sul, ou seja, em Judá, né? Para quem não sabe, no Israel Norte, que agora estava dominado pelos samaritanos, e a parte mais norte ainda, que é a Galileia, que eles chamavam de Galileia dos gentios, nem mais consideravam território próprio. Para quem não sabe, eles nunca reconheceram outro profeta a não ser Moisés. Os samaritanos, eles só têm o Pentateuco, e ainda um Pentateuco, assim, muito diferente do Pentateuco bíblico, chamado Pentateuco samaritano. Então, veja que a parte norte
ela se perde completamente, né? A parte norte se perde completamente. Eles não guardam de forma correta os registros dos profetas. O que eles têm é os 5 primeiros livros, mas redigidos com tradições que foram misturadas com os deuses assírios, daí o Pentateuco samaritano. E quem, de alguma forma, guarda de forma muito forte toda a tradição bíblica é exatamente a parte sul, tá bom? Jerusalém, paz Senhor, minha pastora, muito obrigado. A parte sul. A parte norte, infelizmente, tem essa perda. Agora, quando nós formos estudar e comparar o desterro assírio e o desterro babilônico, né? Os dois desterros, nós vamos chegar nesse ponto na sexta-feira, aí poderei aprofundar sobre o que aconteceu na parte norte. O que aconteceu na parte norte. E depois isso nos servirá como fundamento até para entender por que Jesus montou seu quartel-general na parte norte, em Cafarnaum, né? Na terra de Zebulon, Naftali, a preocupação que ele tinha com a Galileia dos gentios. Tá bom? Agora, pastor, o senhor está então ensinando que a parte norte, ela se perdeu para sempre e ela não vai ser levantada por Deus? Não, eu não disse isso. Inclusive, os grandes profetas da parte norte dizem que eles serão de novo, obrigado, minha pastora, levantados por Deus. E isso será um grande milagre. Um grande milagre. Então, veja que agora a Bíblia guarda isso no coração. Nesse momento, e a partir desse momento, a partir de Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, até chegar no último livro, veja que agora a Bíblia, ela se volta muito para a parte sul. Interessante. Muito para a parte sul, de onde o Senhor Jesus viria. E Cristo é que retoma de novo todo o amor pela parte norte de Israel. Mas um dia, todas as tribos, segundo Ezequiel, estarão na presença do Senhor. E todos serão reedificados. Tá? Então, em primeiro lugar, esse cuidado que nós devemos ter a partir desse momento. A partir desse momento, a história de Israel se volta muito para a parte sul, Judá. Toda aquela parte de Judá. Entendido isso, vamos então, hoje complementando toda a pregação de domingo, continuar a entender sobre a Babilônia. Esse é o segundo estudo que trabalhamos com a Babilônia. O primeiro fizemos no domingo em forma de pregação, hoje em forma de estudo bíblico. E eu quero, por gentileza, meus amados irmãos, fazê-los entender o que está em 2 Crônicas, lá no capítulo de número 36, para onde você vai. 2 Crônicas, capítulo 36, versículo de número 20. Depois da destruição completa de Jerusalém e do templo, aquele fato absolutamente horrível, já vá preparando, meu filho, os slides. Você tem no versículo 20 a seguinte disposição bíblica. E os que escaparam da espada, levou para a Babilônia, e fizeram-se servo dele e dos seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Até o tempo do reino da Pérsia. Vamos aos slides, filho. Olha que interessante. Quando você para e pensa, a Babilônia, irmãos, nesse momento, ela foi
eu diria, diabolicamente estruturada, para que aqueles que se juntam aqui no terceiro desterro, junto com aqueles que já foram em 606, Daniel e seus companheiros, junto os que foram em 927, Ezequiel e seus companheiros, depois, com a queda de Jerusalém, e esses que aqui estão indo, tá? Em 586, você tem exatamente ele chegando naquela grandiosa cidade, e que ela é o final de um ciclo de crescimento, de grandeza, de opulência e de malignidade. Eu preciso que você agora entenda a Babilônia, não só como a cidade da Babilônia, a capital do grande império, mas eu preciso que você olhe para a Babilônia desde Nimrod até chegar a Nabucodonosor. Então eu preciso hoje explanar com você conhecimentos que você teve na 7ª série, na 8ª série, ali do 1º grau, e que ficaram um pouquinho empoeirados, porque vamos ser francos, você e eu não precisamos desses conhecimentos para o pão de cada dia, não é verdade? Mas que hoje são importantes para você entender o que foi profundamente ir para a Babilônia. Muito bem, irmãos, retomando a história, primeira coisa que eu preciso destacar a vocês é isso aqui. A Babilônia, ela se situava numa região muito fértil. Vou pegar aqui material do professor André Reich, tá? Isso aqui já está no novo Atlas Bíblico dele, tá bom? Que eu recomendo que os irmãos tenham. E aqui está um pequeno mapa da Mesopotâmia. É chamado de Mesopotâmia, meso, porque está no meio, potamos, está no meio dos rios, tá? Por exemplo, hipopótamo, potamos, rio. Hipo significa cavalo. Então, hipopótamo é o cavalo dos rios. Entendeu? Então, olha que interessante. Está bem destacado, e eu preciso agora que você, meu filho, me ajude, por gentileza. Olha que interessante. Por que a Mesopotâmia está entre os rios? Porque ela está do lado do rio Tigre e do rio o quê? Eufrates. Amplie, por gentileza, Josué, para que a visão de todo mundo cresça. Olha que interessante, tá? Aqui está a área destacada do que nós chamamos de Mesopotâmia. Pastor, quando a gente olha aqui para o rio Tigre, ali onde está a primeira estrela, e o rio Eufrates, né? Ali do lado, a gente vê algo muito interessante. Isso nos faz lembrar Gênesis. Você se lembra que ao lado do Jardim do Éden existiam 4 braços de rio, né? O Gion, o Pison, o Tigre e o Eufrates. É por isso que todo mundo tem certeza, só não quer usar a Bíblia, tem certeza que a origem das civilizações aqui está. E agora eu quero que se amplie o máximo possível, meu filho, e nós vamos descendo de Harã, para que se vejam as cidades, porque isso é fundamental. Ali está Carquemes, né? Aqui Harã, para onde Abraão foi, desça com calma. Ó, Nínive, Assur, Mari, pode descer, por gentileza. Isso. Sipar, a própria cidade da Babilônia, Kish, Nippur, para onde foram a maioria dos hebreus, Uma, Lagash, Uruk, Lassa, Eridu e Ur, de onde veio Abraão. Você está vendo a proximidade da maioria dessas cidades dos grandes rios? Agora, você pode ver de forma fantástica como a própria cidade da Babilônia está muito perto do Eufrates, né?
ali está o Eufrates, e Ur, e Eridu, e Uruque, que foram as primeiras grandes cidades do mundo, praticamente dentro dos rios. E a pergunta que se faz é a seguinte, pode diminuir, filho, por que as civilizações, elas procuram estar ao lado dos rios? A resposta histórica para isso, e ali embaixo está devidamente os direitos autorais, tá? Eu gosto muito desse site, é um site muito seguro cientificamente, historicamente, na ciência da história, se podemos falar assim. Olha que interessante. Por que as primeiras civilizações só surgem depois que a gente consegue ficar perto dos rios? Porque nesse momento a gente conseguiu aprender a plantar e colher. A gente aprendeu a força da agricultura. É incrível, irmãos, como o pecado atingiu o ser humano de tal forma que mesmo Adão, no jardim do Éden, sabendo plantar e colher, porque ele, no jardim do Éden, tinha noção absoluta de agricultura. Deus o colocou para cuidar e para lavrar o jardim do Éden. E Adão entendeu direitinho, depois do pecado, quando o Senhor disse, agora você vai ter dificuldades para produzir. Ele sabia o que o Senhor estava falando. E o que é interessante é exatamente isso aqui, ó. O homem, ele decai tanto no conhecimento que ele se torna nômade. Então, ele tinha que chegar num local, sobreviver daquele local, até que os recursos naturais deixassem de existir. Então, fim dos recursos naturais, ele ia para outro local, onde os recursos naturais existiam. Até que nós chegamos a estas faixas de rio, que nos possibilitavam, por intermédio da agricultura, e obviamente depois da pecuária, a sedimentação. Daí as vilas surgiram, as cidades surgiram e os impérios apareceram. É por isso que se diz, as primeiras civilizações se formaram a partir de quando o homem descobriu a agricultura e passou a ter uma vida mais sedentária. Incrível, né? A gente não sabe o que direito aconteceu depois da queda. Mas uma coisa a gente sabe, de alguma forma, o homem depois da queda perdeu grande parte das suas habilidades que ele já tinha no Éden. Talvez não Adão, mas seus descendentes. E aí a gente passou a ter uma vida sedentária, essa vida que corre atrás dos bens, e da comida, e onde acha vai vivendo, até que suga tudo dali e vai embora para outro canto. Isso acabou de me fazer lembrar o crente sedentário, né? O crente, não é o sedentário, é o... Oh, Jesus, como é que some da cabeça da gente? O nômade, né? O crente nômade é aquele que está de igreja em igreja só para ir atrás da bênção, né? Aí quando termina a bênção, ele sai de lá e, meu Deus do céu, tem que ser crente sedentário. Tem que escolher uma igreja, gostar daquela igreja, ir a fundo ali e fazer como a Aica, 43 anos até Jesus levar, né? Até Jesus levar. Então, olha que interessante, mas voltando aqui, o que aconteceu? Por volta de 4.000 antes de Cristo, nós conseguimos, enquanto civilização, ficar ao lado de rios e fazer drenagem e começar a plantar e o quê? Colher. E aí, o que acontece? Acontece que as grandes primeiras civilizações e cidades surgem assim. Eu destaquei ali, ó, a Mesopotâmia estava ligada aos rios Tigre e Eufrates. Mas lá do outro lado tem o Nilo, que faz com que o Egito surja. E lá em cima, na Índia, o rio Indo. E lá no extremo norte,
O Rio Amarelo fazendo com que a China surja. Por isso que esses são os primeiros grandes povos, por causa exatamente disso. Onde tem rio, tem vida. Porque onde tem rio, tem agricultura. E no futuro, pecuária. O Egito, irmãos, o Egito foi tão importante em matéria de agricultura, que desde essa época, até o Império Romano, todo mundo tinha loucura pelo Egito. E não era por causa de Cleópatra, porque mulher bonita tinha no mundo inteiro, era por causa dos cereais. O Egito era o celeiro do mundo. Agora presta atenção, para chegar no Egito você tem que passar por onde? Canaã. Por isso que Canaã sempre foi um roteiro invejável, porque era um mero local de passagem. Mero local de passagem. E daí muita coisa mudou. Quando Davi chega no poder, Canaã deixa de ser um mero local de passagem. Quando Salomão chega no poder, Canaã está mandando no mundo. E aí depois Roboão divide o reino. E aí virou a tragédia que virou. Canaã volta a ser um mero local de o quê? Passagem. Dói no coração, né? Dói no coração. Agora vamos aqui. Então, quando a gente olha para Babilônia, a gente vê isso aqui, ó. Você está vendo a parte de cima? São montes, são montanhas. A parte aqui embaixo são exatamente o quê? Areias. Mas olha que coisa fantástica a parte do meio. Amplie, meu filho, amplie, por gentileza. É fundamental você entender isso. Vá lá em cima, lá em cima. Isso, lá na Síria. Está vendo aí, ó, está descendo. Olha que interessante, as mesmas cidades que nós acabamos de destacar. Vá descendo até lá embaixo. Você pode ver que há muita água, muito rio. O Tigre e o Eufrates possibilitaram tudo isso. E aí a chance de comer e beber é grande num local desse. É grande num local desse. Diminua, filho, porque agora nós temos que entender algo importante. Aqui, ó. Ok? Amplia tentando pegar onde eu destaquei. Quando a gente pensa em matéria de Babilônia, você tem que entender que Babilônia é tudo isso, não é só a cidade. É tudo isso que está aí. E aí, olha que interessante. Aqui começou a história da Babilônia. Com o primeiro povo que lá dominou, que foram os Sumérios. Então, grave esse nome. Sumérios. A civilização começou com os Sumérios. Os Sumérios eram esse povo que vivia aqui na parte sul de toda a Babilônia. E aí destaque para Ur, Eridu e Lagash. Essas três grandes cidades. Ur, Eridu e Lagash. Aqui começa a incrível história da civilização humana. Tá? Assim, eu pessoalmente penso, isso não está na Bíblia. Sou eu que penso. Que após a expulsão do Jardim do Éden, sim, os descendentes de Adão e Eva vieram para essa área aqui de forma muito forte, que é onde a possibilidade da agricultura seria mais forte. E daqui as primeiras civilizações. Diminua, filho. Então, quando você pensar em Babilônia, você tem que entender que tudo começou ali no sul. E olhe que interessante com os sumérios. Eu estou falando de um período histórico de 4.000 antes de Cristo a 1.900 antes de Cristo. Ali estão os sumérios. Os sumérios foram os primeiros que desenvolveram a primeira forma de escrita. Eles já tinham noção de calendário, eles tinham noção de matemática, e as grandes
os grandes templos zigurates já existiam nessas cidades, nesse período de 4.000 a 1.900 antes de Cristo, principalmente em Ur, Uruk e Nippur. Obviamente, eu colocaria ali também Lagash. Então, olha que interessante. Quando você tem isso aqui, você tem o início da história da Babilônia, que não se resume somente a ela, a Babilônia, mas que é uma história multimilenar, que começa lá no Jardim do Éden, que continua com os sumérios. Agora, amplie, por gentileza, toda essa região, filho. Começou ali embaixo, em Sumer. Em 1900, você tem o que nós chamamos de Primeiro Império Babilônico. Pela primeira vez, a cidade da Babilônia, que está ali, ó, é a terceira, está vendo? Ali, ó, Babilônia. A cidade da Babilônia conseguiu ter nela grandes homens que dominaram, não somente ela, mas dominaram toda a parte sul, toda a parte de baixo. Então, o que os sumérios e acádios conseguiram enquanto civilização, a Babilônia agora se levanta como uma cidade, que cada uma dessas cidades aí, irmãos, era uma grande cidade. Cada uma dessas cidades tinha o seu Deus protetor, tinha o seu, entre aspas, exército, e ficavam lutando entre si para garantir sobrevivência. E o que é interessante é que, raramente, as cidades conseguiam ficar sob o jugo de um único homem. Adivinha quem apareceu aqui? Meu filho, amplia para mostrar a Babilônia, ok? A cidade da Babilônia, e isso ali, ó, tá vendo? Babilônia. Tá vendo que ela está exatamente no meio do rio Eufrates, né? Desça, meu filho. O primeiro homem a conseguir pegar toda essa região sul, Nippur, Uruk, Lagash, Eridu e etc., pode diminuir, foi o grande e inigualável Hammurabi, ou Hammurabi. Então, de 1900 a 1600, porque de 4.000 a.C. até 1900, você tem as cidades sumérias lá embaixo, como as grandes cidades, e você tem briga entre eles e um dominando o outro de vez em quando. Agora não. Agora você já tem uma cidade do centro da Babilônia inteira, com o nome de Babilônia, com um grande rei chamado Hammurabi, dominando a parte central e a parte sul toda. Olha o que está acontecendo. Hammurabi, irmãos, ele foi, com certeza, o maior dos grandes imperadores nesse período, e é dele que vem o que nós chamamos de Código de Hammurabi. O que Hammurabi fez? Presta atenção. Ele pegou todo o desenvolvimento que os sumérios já tinham, aquelas cidades ali de baixo, como agricultura, pecuária, calendário, astronomia, escrita. E o que ele fez? Ele simplesmente trouxe para o mundo o primeiro grande código de leis que tratava exatamente da convivência social. E vendeu para todos nós a história de que viver junto é perigoso. Agora, só é possível eu viver com você se houver uma lei para reger o nosso comportamento. Daí é que surgiu olho por olho e dente por dente. Tá? Olho por olho e dente por dente. Gente, o Código de Hammurabi, se um dia nós pudermos estudar numa segunda-feira, é que segunda eu tenho aula, mas é muito engraçado que ele fala sobre divórcio,
e sobre o direito da mulher. Sério. No Código de Hammurabi já vinha dizendo que se o marido não satisfizer a mulher, ela pode deixar o marido. Isso em 1900 a.C. Então, meus irmãos, olhe e fique esperto. Olha que interessante. Você está vendo esta pedra? Aí está o Código de Hammurabi. Dê destaque, Jojo, por gentileza. Aí está o Código de Hammurabi. Tá certo? Ela está aí, ó, todinha. Isso. Ela está no Museu do Louvre, em Paris. Tá? E o que está escrito ali, pastor? 280 e tantos artigos, dizendo como deve ser a vida social. Olha aqui, ó, bem grande para você, uma parte, ó. Óbvio que a gente não entende nada, mas eles entendiam tudo. Gente, os sumérios criaram essa escrita, depois Hammurabi só veio e aperfeiçoou, transformou em lei, e aí eu quero que você veja que a Babilônia é esse acréscimo de quê? De conhecimento, de capacidade e de cultura. Agora, cada uma daquelas cidades tinha um deus padroeiro. E, obviamente, o da Babilônia era Marduk. E então, nessa época, Marduk estava governando o mundo junto com seu filho, Hammurabi. Né? Muito bem, Hammurabi morre. Infelizmente, os filhos dele não estão à altura. E aí, o que acontece? Dá uma olhadinha quem é que vem e simplesmente começa de fora a dominar dentro. Está vendo ali? Ali é a Euroásia, tá certo? Aquela parte ali do mapa é a Ásia Menor, é a Turquia hoje. Um povo chamado Hitita. Quem eram os hititas? Tal como os babilônicos, semitas. Os hititas eram filhos de Noé, tal como os semitas, tá? Um de Sem, o outro veio de Jafé. Os hititas, eles atacam e durante um bom tempo eles governam a Babilônia. E aí o Império Hitita, ele vai exatamente de 1600 a.C. a 1200 a.C. É um império que pouco se ouve falar na Bíblia, porque a influência deles não é tão grande, a do Império Hitita. Mas para você ver que ele existiu, quando o Egito estava no máximo do seu poder, e os filhos de José estavam todos no Egito, na mão de Faraó, o único reino que rivalizava com eles é o vermelho lá em cima, ó, os hititas. Tá? Então aqui embaixo você tem o Egito, que dominava tudo, inclusive Canaã. E aí, quando a Bíblia diz que o povo de Deus saiu dali de baixo, vai lá embaixo, Jojo, no Egito. Quando o povo sai daqui, aí vai subindo devagar, e alcança Canaã e domina, pode parar. Ninguém acredita nisso. Ninguém acredita nisso, porque é impossível um império perder 2 milhões de escravos, e esses escravos ainda dominarem uma parte importante de caminho desse império, que é exatamente Canaã. Está vendo ali o Mar Morto? Ali em cima o Mar Vermelho. Agora, quem é que estava lá em cima depois dos sírios? Sobe, meu filho, sobe. São os hititas. Hititas. E aí você tem a maior guerra entre eles, a guerra de Kadesh, ou Kadosh, ou Kadosh, ou Kadesh, entre hititas e egípcios. Mas é algo que está tão longe da Bíblia, não nos interessa. Um dia podemos estudar. Mas esse povo aí dominou por um determinado momento a Babilônia. Aí,
quando os hititas perdem o poder, a Babilônia volta para os babilônicos. Jojo, vai lá embaixo. Lá embaixo. Isso. Lá embaixo. Veja que a Babilônia começa aqui embaixo com os sumérios. Aí ela vai subindo e surge um ali no meio, que domina toda a Babilônia, que é Nabuco não. Ô Jesus, perdão, gente. Hammurabi, que vem com o Império Babilônico, e agora chegou o momento daquela cidade grande ali dominar tudo. O nome dela, Nínive. E aí outro povo babilônico, os assírios, é que agora vão dominar tudo. Então pode diminuir, Jojo. Chegamos então ao momento em que Nínive se torna o primeiro império mundial. Gente, os assírios dominaram inclusive quem? Período de 1200 a 612. Os assírios dominaram inclusive quem? O poderosíssimo Egito. E os hititas eram nada diante deles. E nós estudamos toda essa história junto com a história dos reis de Israel. E vimos inclusive a queda de Samaria para os assírios. Então, os assírios, que começaram como um povo pequenininho, amplia o verde mais forte, Jojo. Um povo pequenininho lá no norte. Foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí dominou, em segundo lugar, todo esse verde aí, ó, mais escuro, tá? Chegando a Arã, Carquemes, e dominando até parte do Império Hitita. Aí agora diminui, filho. Dominou toda a Babilônia ali para baixo. Dominou toda a região da Babilônia. E como tinham sede de poder, dominaram Tiro, Sidom, Samaria, Jerusalém, e desceram e dominaram o Egito inteiro. Inteiro. Os assírios não eram brincadeira. E aí teve o período assírio. Com o período assírio, o que aconteceu? Os babilônicos, toda essa região chamada Babilônia, eles juntaram para eles tudo que veio de conhecimento, de crescimento, de inteligência, de sagacidade, desde a época dos sumérios, e acrescentaram a máquina poderosa de guerra dos assírios, que eles assírios criaram. Os assírios eram um tanque de guerra, passando por cima de todos. Então você está vendo que a Babilônia é um acréscimo de cultura e de capacidade, de entendimento e de julgamento. Escute, adivinha, quem vem e destrói Nínive? Nabopolassar. Pai de quem? Nabucodonosor. E Nabucodonosor vem, e aí os babilônicos, de novo, chamado caldeus, vêm e dominam tudo aquilo que era da Assíria. Eles vêm e subjugam todos os assírios, e descem, destrói Jerusalém, vão até o Egito, dominam toda aquela área, e tudo que era dos assírios passou a ser agora dos babilônicos. Na mão de quem? Nabucodonosor. Preste atenção. Jojo, a imagem pequena. Por que será que quando Daniel foi interpretar o sonho de Nabucodonosor, Geraldo, Daniel disse assim: rei, a cabeça de ouro és tu. Por quê? Porque ele tinha conquistado
o que a civilização tinha criado de maior. Estava na mão dele o quê? Tudo. Tudo que vinha progredindo estava na mão dele. E como Nabucodonosor não gostava de dividir riqueza, ele levava tudo que existia de bom de todos os povos para a cidade da Babilônia. A cidade da Babilônia, ele, ao contrário dos assírios, ele não subjugava o povo e deixava o povo sobreviver. Não, ele sufocava e trazia tudo de bom para a Babilônia. Aí foi fácil isso tudo aqui acontecer, né, irmãos? Vamos lá, olha o tamanho do império. Olha o tamanho do império. Ele consegue trazer para ele mais de 3.000 anos de crescimento, de história, de riqueza, de capacidade, e tudo que ele ia conquistando, o que havia de melhor, ele levava para a Babilônia. Ele levava os melhores engenheiros, levava os reis, levava a riqueza, levava tudo. E deixava as partes lá morrerem à míngua. Aí é fácil tudo isso aqui acontecer, ó. É fácil ter uma cidade como essa, maravilhosa, o rio Eufrates passando no meio. É fácil ter edifícios desta monumentalidade, esta grandiosidade. Aqui, ó, como vimos, né? O portão de Estar, né? E o grande zigurate. Isso aqui tinha mais de 90 metros. É fácil você ter um local lindo e maravilhoso como esse, e encantador, porque todas as riquezas do mundo estavam aqui. Estavam aqui. Olha o grande zigurate, né? Mais de 90 metros, os jardins suspensos, essa coisa maravilhosa criada. Tinha como criar absolutamente tudo, a riqueza do mundo estava aqui. Tinha como viver em muita prosperidade, em cenas maravilhosas de existência como essa. Agora, tinha tudo e muito. Não. Fantástico. Pode retirar, filho, volte para cá. É fantástico tudo que esse homem tinha. Mas ele foi o final da história da Babilônia. Porque depois dele, depois da morte dele, o filho dele não consegue se sustentar no poder, e os persas vêm, junto com os medos, tomam tudo, e Ciro liberta o povo de Deus, como está na palavra de Deus. Irmãos, escute. Quando os judeus foram para a Babilônia, quando lá chegaram pela primeira vez, com Daniel e todo o povo que foi. Depois, Ezequiel, junto com o rei Joaquim e todo o povo que foi. Depois da destruição, exatamente, Zedequias, com os olhos furados e todo o povo que foi. E por fim, na última das destruições, 582, eles estavam chegando numa localidade que tinha conseguido agregar 3.000 anos de conhecimento, de crescimento, de know-how, de capacidade, de beleza e de vida. Se você parar e pensar, Nabucodonosor é só o terceiro dos grandes homens da Babilônia. O primeiro grande homem da Babilônia tem o nome de Nimrod. E a Bíblia diz que Nimrod foi poderoso caçador diante de Deus. Isso significa o quê? Que Deus estava vendo ele caçar e dizendo, parabéns meu filho, como você é bom. Não, a expressão hebraica para diante de Deus, e está em Gênesis, significa aquele que se coloca contrariamente a Deus e tudo que ele fala. Tanto é que é dele a ideia, vamos construir uma cidade, e vamos construir um templo que toque nos céus,
e que a gente chegue até Deus. Foi com ele o primeiro grande zigurate. E daí a intervenção divina, com a confusão das línguas, em Babel. Nimrod não era brincadeira. Um homem como esse constrói uma civilização muito forte. E aí depois, quando vem Hammurabi, ou Hammurabi, você tem outro grande Babilônia de dimensões incomensuráveis. E quando chega Nabucodonosor, aí é fantástico. E para onde foi o povo de Israel? Para um local especialmente preparado para se esquecer de Jerusalém. A Babilônia, irmãos, ela não está perdida de todos. Eu quero que você abra, por gentileza, porque ela foi destruída. Foi destruída. Não sobrou nada. Não sobrou nada. Quando Isaías falava disso, todo mundo ria da cara de Isaías. Os outros profetas que vamos estudar, todo mundo ria. Mas ela foi destruída. Só que a Babilônia, ela vai ser rediviva. Como assim rediviva? Adivinha qual vai ser a capital, o quartel-general de um senhor chamado Anticristo? E falei isso nos comentários ao Apocalipse. O estudo diário do Apocalipse inteiro. A primeira parte eu fiz, depois irmãos da igreja me ajudaram nas 7 cartas do Apocalipse, depois eu retomei e fui até o último versículo. E me lembro perfeitamente da repercussão muito grande que deu o capítulo 17 e o capítulo 18. Inclusive me lembro muitos pastores dizendo, olha, eu vou reprisar no culto de domingo à noite o comentário de Apocalipse 17 e 18, porque é fundamental. Irmãos, a Babilônia não é qualquer coisa. Ela é um poderio criado para a aniquilação de vida espiritual. Para você ter uma ideia, para viver na futura Babilônia, o centro da capital econômica, financeira, política do anticristo, é necessário ter a marca do anticristo, a marca da besta. A Bíblia diz que 3 anjos passam pelo céu avisando para todo mundo, isso aqui é a marca da besta, não receba. A Bíblia diz que o povo sabe que é a marca da besta, e sabe as consequências de receber a marca da besta. A Bíblia chega ao ponto de dizer que o povo está tão inebriado com o anticristo, que olha para o céu e diz, nós não queremos é você e o seu Cristo. Sabe por quê? Porque a futura Babilônia, capital e sede do anticristo, será algo tão fantástico, irmãos, tão inigualável, que os homens, mesmo entendendo a opção por ela e pela marca da besta, vão optar por ela. E a Bíblia diz que eles jogam impropérios, xingamentos ao céu. Gente, olha que interessante o capítulo 17. O capítulo 17 diz assim: e veio um dos 7 anjos que tinham 7 taças e falou comigo dizendo, vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, muitos povos. Então, é uma mulher que tem domínio sobre muitos povos. Aqui se pergunta, vai ter domínio mundial?
Eu não sei, irmãos, sinceramente, eu não sei. Porque, vamos ser francos, há alguns povos que vai ser muito difícil o anticristo dominar. Um deles é o Brasil. Venhamos e convenhamos, o Brasil é indominável. É indominável. O nosso povo é indominável, irmãos. O nosso povo é diferenciado. Não leva nada a sério. É um povo único. Acho que o anticristo olha para a gente e diz, não, ali não. No Brasil não. Rapaz, entendeu? Eu tenho séria desconfiança se o anticristo vai querer o Brasil. Mas está tudo bem. Alguns amigos meus já dizem que o anticristo já está no Brasil. Já tem endereço, telefone e tal, aqui em Brasília, etc. Mas isso é uma outra história. Voltando para o que a gente está estudando. Vem cá, vamos lá. Falando sério agora. Vamos lá. E versículo 2, com a qual se prostituíram os reis da terra, os que habitam na terra, se embebederam do seu vinho, da sua prostituição. Entendeu? E aí vem... versículo 5, né? Ela tem um cálice de ouro, ela é cheia de abominações. E o versículo 5 diz, estava escrito o seu nome, Grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. E era uma mulher, e essa mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas, o sangue dos justos e etc. E aí vem no versículo 18, depois que descreve ela, dá uma lida depois, e depois em casa, entra lá, leitura bíblica diária, Apocalipse, e vai ouvir o capítulo 17 e o 18, a explicação. Vai te ajudar muito essa semana. E aí lá no versículo 18, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Gente, o Apocalipse é tão simples. É a figura de uma mulher, porque está tudo na explicação lá no Apocalipse, mas ela é o quê? É uma cidade, e é uma cidade que reina sobre os reis da terra, é a capital do anticristo. Agora, ela é tão fantástica, irmãos, ela é tão fantástica, tão inebriante, que Tóquio é um nada diante dela. Vamos pensar numa cidade luz, Paris é um nada diante dela. Vamos pensar em outra cidade fantástica, Nova York. Cidades que poetas cantaram, é um nada diante da futura Babilônia. É um nada. Entendeu? Pastor, será que a gente vai ter a chance de conhecer, de ver e tocar? Não vai dar, a gente já vai estar no céu, vai estar arrebatado. Né? Mas pastor, e se de repente eu tiver? A coisa vai estar difícil para você. Não é verdade? Eu não quero estar não, eu vou estar arrebatado. Né? Eu vou estar arrebatado, eu vou estar com o Senhor. Mas eu creio que lá de cima dê para acompanhar o que está aqui embaixo. Eu creio que sim. Lá a gente vai estar numa dimensão maior, então vai dar para ver. Só não vai mais se encantar, porque quem está com Cristo não se encanta com mais nada. Mais nada atrai. Ele é único. Bem, mas voltando. Para você ver a dor que vai ser a queda dessa cidade, olha o capítulo 18. O capítulo 18 diz que o Senhor vai bradar, caiu a grande Babilônia. Versículo 2, né? Morada e abrigo de todo espírito imundo, refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis se prostituíram com ela. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Gente, é um esquema tão perverso e deliciosamente perverso de perdição, que todo mundo lucra. Lucra o comerciante que está envolvido, lucra o intermediário que está envolvido, lucra aquele que está
produzindo para ela lá na ponta, lucra todo mundo. E é tão inebriante, é tão fantástica, que a Bíblia diz que todos quando veem ela cair, pastor, como é que ela vai cair? Assista o áudio, está lá para você. Todos choram. Sabe aquela cena de você ficar olhando e não acreditar no que está acontecendo? Sabe aquela história? É impossível cair. E o que é interessante é que o versículo 9 descreve a sensação de anormalidade que toma todo mundo. Olha o versículo 9. E os reis da terra, que se prostituíram com ela, e viveram em delícias, chorarão sobre ela, prantearão, quando virem a fumaça dos seus incêndios. E estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E o versículo 11, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, pois ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de madeira odorífera, e todo vaso de marfim, todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de cinamomo, cardamomo, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, cavalgaduras, ovelhas, mercadorias de cavalos, carros, e o fruto do desejo da sua alma foi de ti. E todas as excelentes coisas foram de ti, e não mais acharás. Gente, todo mundo desesperado, porque ela caiu. Todo mundo desesperado, porque ela caiu. Babilônia é, no Apocalipse, um local especialmente, um sistema de vida especialmente feito pelo diabo, porque o anticristo está na mão do diabo. Para quê? Para que os homens se deliciem tanto com o pecado, que Deus seja a última coisa a pensar. E se tiver que pensar, que optem por não Deus. Que optem pelo 666, pelo sinal da besta. Então, para que você tenha uma ideia do que era a Babilônia naquela época, que era uma gênese, era um protótipo, era como a semente do que vai ser ela no final dos dias. Sim, na época de Nabucodonosor, era essa cidade também encantadora, fantástica, que quando caiu, todo mundo ficou literalmente assustado como caiu. Me diga se um judeu, depois de ter visto toda a queda de Jerusalém e de tudo, teria condições de simplesmente acreditar que um dia voltaria? E que a cidade se levantaria? E mais ainda, ia querer voltar? Porque é exatamente esse sistema que existe aqui, e que no Apocalipse é muito maior, com dimensões muito maiores, que existia na Babilônia. A Babilônia foi feita para que o povo se esquecesse de Jerusalém. É exatamente isso. E não pense que ela morreu quando o Ciro a invadiu.
e a tomou. Ela não morreu. Ela vive, porque o espírito do anticristo jaz operando, segundo o apóstolo. E ela vai crescer de tal forma, irmãos. De tal forma. Que se o Senhor não voltasse, dificilmente uma alma se salvaria. E depois do arrebatamento da igreja, ela vai ter dimensões. Porque lembre-se do início do Apocalipse, o cavaleiro branco, o anticristo, sai para vencer. E vejam os outros cavaleiros, as dificuldades que se tem. E ele vence. E à medida que ele vai vencendo, essa cidade é construída. Essa cidade se levanta. Esse centro, ou esse organismo mundial, é por ele criado. Mas quando cai, essa cidade, que o Senhor vai abatê-la, aí tudo cai. Tudo cai, tudo cai, tudo cai. E aí, o verdadeiro rei chega, coloca o seu reino por 1000 anos. Para cada 7 anos de coisas fantásticas que o anticristo trouxe, cada 7 anos de destruição, que ele também trouxe, os 3 primeiros anos e meio são anos de coisas fantásticas, os 3 últimos anos que é difícil, ele invade Jerusalém, tudo aquilo. Você tem o milênio, você tem 140 anos de justiça, de paz, de felicidade, de alegria. Está vindo a revista do milênio, nós já estudamos sobre arrebatamento e sinais do arrebatamento. Está vindo a revista do milênio. É fantástico, irmãos, o que está vindo é fantástico. Mas, louvado seja o nome do Senhor, por todas as coisas. Então, irmãos, essa é a Babilônia de Nabucodonosor. É a mesma Babilônia do primeiro homem que resolveu enfrentar o Senhor Deus. É a Babilônia de Hammurabi. É a Babilônia de Nabucodonosor, para onde os judeus foram. E suas almas queriam ser retiradas. Mas louvado seja o nome do Senhor. Sexta-feira nós vamos ver como se vive na Babilônia. Esse local fantástico, extraordinário, inacreditavelmente extraordinário. Como se vive na Babilônia? Então, sexta-feira, não perca a continuidade. Cremos que o Senhor há de nos abençoar entendendo sobre Daniel. Mas, pastor, sexta-feira não é a convenção? Sim, mas são fatos diferentes. Sexta estaremos no Piauí, mas com certeza uma pastora, um pastor estará aqui trabalhando com vocês sobre como viver na Babilônia. E o Senhor terá misericórdia e falará ao nosso coração. Amém? Irmãos, o desterro babilônico foi muito mais sério do que a gente pensa. Quando você vai atrás de todos esses fatos históricos, e ninguém se assuste com o desterro babilônico. Vem algo pior ainda. Vem a grande Babilônia, do Apocalipse, para literalmente inebriar o mundo e afastar os povos de Cristo. Você vai ver que eles vão matar as 2 testemunhas. Você vai ver que simplesmente anjos voando e anunciando, eles ainda não aceitam. Mas muitos de Israel vão voltar-se para o Senhor. Muitos, muitos, muitos. Tem irmãos que creem diferente da gente. Tem irmãos que dizem que
A igreja continua em toda a grande tribulação, porque as duas testemunhas são a igreja. Tem irmãos que dizem que a igreja fica só até metade da grande tribulação. Então, são os pós-tribulacionistas e os mesotribulacionistas. Eu prefiro acreditar naquilo que João viu no capítulo 6. Entendeu? Eu prefiro estar no céu antes da pancadaria. Por quê? Porque em Mateus o Senhor disse: nunca teve antes tal sofrimento e nunca haverá depois. Para a igreja? Para a noiva de Cristo? Não. Para Israel. Porque eles disseram, além de tudo, que caia sobre nós e nossos filhos o sangue. Além de tudo que fizeram. Então, irmãos, eu como noiva de Cristo, eu não quero chegar no dia das bodas arrebentada. Aí passa pela grande tribulação, te quebram todinho. Não. Espírito Santo está nos adornando. Espírito Santo está tirando ruga. Espírito Santo está deixando a gente cada vez mais bonito. Espírito Santo está deixando a gente zerado, como dizem por aí, no grau, só para se encontrar com Ele. Entendeu? Não. Essa história de surra, deixa para quem quiser ficar. Entendeu? Eu não vou ficar e nem você. Nós vamos estar com o Senhor nos céus. Senhor Jesus, como realmente foi difícil para o teu povo resistir à Babilônia. Até hoje, Senhor, eu paro e penso, se não fora o teu Espírito, haveria Daniel, haveria Misael, Azarias, não haveria, Senhor. Se não fosse teu Espírito, Joshua, e muito menos Zorobabel teriam voltado. Se não é o teu Espírito, Neemias, e mais ainda, o grande Esdras, o segundo Moisés, porque o grande Moisés és tu, Jesus, não teria vindo, não teria organizado o Velho Testamento, não teria retirado do povo o pecado, não teria lutado, ó Deus, pelo teu povo. Mas, Senhor, se Daniel existiu, se os 3 da fornalha existiram, se Zorobabel é uma verdade histórica, bem como, ó Deus, Josué e o grande Esdras e Neemias, então é possível vencer todo o sistema da Babilônia. Senhor, não deixa que eu e meu irmão nos iludamos, porque o anticristo já existe, o espírito dele já opera, mas tudo ganhará dimensões e proporcionalidade inacreditável nesse momento do Apocalipse, mas é ilusório, vai cair, é mera prostituição, é mãe das imundícias, vai cair para sempre, completamente, porque o nosso destino, ó Deus, é na terra seca e simples de Jerusalém, que faz com que se torne o centro de todas as coisas, porque tu estarás lá. Ó Deus, nós te louvamos. Te louvamos porque em Canaã não tem o tigre, nem o Eufrates. Tem um riachinho, Deus, que é o Jordão, e que, Senhor, nasce como um milagre, lá em cima, Deus, e atravessa, e ainda cai no mar mais salgado, e que mata tudo, e que vai ser modificado, porque a tua palavra é verdade, hoje chamado Mar Morto. Sabe, Senhor, tu és Deus de milagres. E é um milagre, Senhor,
Canaã ter sobrevivido a toda a Mesopotâmia. O milagre maior que veremos é a terra prometida ter sobrevivido aos persas, depois aos gregos, depois aos romanos, Deus. Até que em 1948 ressurgiu. E aí a figueira brotou. E esse é um dos sinais mais sérios de que tu estás voltando. Doloroso saber que a Babilônia será reerguida. E será fantástica, Deus. Faz-nos hoje não ser iludidos. E amarmos a Ti, a Tua palavra e ao céu, Senhor. Para onde estamos indo? Ó Deus, Te louvamos por tudo. E Te engrandecemos por todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e por tudo que nela está. E já estamos ansiosos, ó Deus, em sexta-feira que vem, aprender a viver na Babilônia. Usa a Tua serva que nos trará a palavra, porque nosso coração está aberto à disposição do Teu Espírito. Amém e amém. Como Deus é bom, né? Irmãos, creio que com todos esses dados que trabalhamos no domingo, na semana passada e hoje, creio que fechamos esse conhecimento fundamental de que era impossível alguém voltar da Babilônia ainda amando Jerusalém. Sexta-feira que vem nós vamos entender o que é conseguir viver na Babilônia e ainda amar Jerusalém. E na outra sexta, Congresso dos Homens, e na outra sexta, o que era viver em Jerusalém nessa época em que a Babilônia estava no máximo. Será que foi fácil viver com o resto do resto? E aí a gente vai ver um milagre da parte de Deus incomensurável. E aí a Bíblia vai se abrindo, né? A gente vai entendendo os textos. Agora está na hora da gente começar com muita calma a entender Ageu, Zacarias, Malaquias, né? E aí tudo se encaixa. E aí quando chegarmos de novo em Mateus, aí a dimensão é muito maior. Muito maior. E aí a gente vai andando, até Jesus voltar. Estou desejoso de terminar todo esse período. Deve demorar uns 3 anos ainda, para a gente poder chegar em Mateus e aí entrar na segunda dimensão. Aí de novo faz, para depois chegar na terceira dimensão a Mateus. Aí a gente está bem pertinho do céu, com certeza. Mas vamos com calma, porque o Senhor está conosco. Amados,